mais. Vamos então prosseguir na nossa conversa. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção e acompanhassem esse trabalho que nós vamos fazer dentro de uma sequência, para que o tempo é curto, não dá para a gente ficar aqui horas e horas, também não seria interessante, não conseguiriam absorver todo o conteúdo, mas vamos tentar aproveitar o máximo e a gente vai falar hoje sobre o eu. Na realidade não é o eu, os eus. Então vamos lá, os meus eus, não é o eu, são os eus. Então vamos começar falando pelo quarto eu. Tem 4 eus, foi dividido aqui, a gente vai conversar sobre eles. O quarto eu é a consciência, ou seja, a mente que administra a nossa vida quando encarnado. Então, esse quarto eu é o eu imperfeito, o eu inferior. Um ser criado para dar energia ainda mal qualificadas por ignorância. Em nossa capacidade de co-criador, criamos este ser inferior, que tem como objetivo de nos dar o poder para lidar com os desafios do mundo, desse mundo carnal. Então esse é aquilo que nós já falamos aqui, não é? Quando o ser parte para um projeto encarnatório, ele, no plano espiritual, faz vários projetos, faz um projeto de várias, possibilidades, e ele parte nesse desafio através da fecundação entre o pai e a mãe e todo o processo de gestação. Ali ele já está vivendo tudo aquilo que ele assim, aceitou e quis participar desse desafio para o seu próprio crescimento. Sabemos que ninguém está sozinho. Quando o ser parte nesse desafio, ele está acompanhado. A espiritualidade está ali, ajudando, orientando, e tem aqueles que chamamos de mentor espiritual, que conhece muito sobre o seu passado, porque o seu passado, quando você reencarna, ele é esquecido. Mas o mentor, ele está sempre lendo lá o seu passado e passando as orientações para você, vendo aquilo tudo, passando as orientações que vai acrescentar no seu processo de evolução. Então, por isso que você não vem sozinho. A minha vida está difícil, estou abandonado, não. É porque é para ser difícil para você aprender a superar. Então é uma coisa bem lógica, né? Tem que tirar essa fantasia do misticismo, das questões ocultas, das questões religiosas. Nós temos que ver também com um lado mais científico, mesmo espiritual, e também dentro dos estudos, principalmente da filosofia e também hoje, da psiquiatria, várias terapias que estão ajudando o ser a buscar esse eu, a descobrir dentro dele e descobrir quem é ele, qual é o propósito dele. Não é direcionado como nós estamos falando aqui, que nós estamos falando de espiritual, estamos falando do espírito, mas dentro daquele contexto da mente, que nós também já falamos, da mente, não é? Que é como um ovo grande assim, a parte de baixo do ovo é o inconsciente, o meio é o subconsciente e em cima o consciente. Quando o espírito, o óvulo é fecundado lá pelo espermatozoide, ele
o espírito se liga naquele momento. Então, o que a mãe está ouvindo, o que a mãe está falando, o que está se passando entre ela e o pai, o que está se passando dentro da casa, o que está passando no mundo, que a mãe também dá atenção, tudo ele está recebendo informações valiosas. E esse é o eu, é o nosso que nós chamamos o eu inferior, que você vai ter que buscar ele, né? Porque ele é que vai ajudar você a lidar com as questões materiais, com as coisas do mundo, né? Com os desafios. Mas ele é perigoso, né? Porque quando você fica submetido a ele e não se permite a essa descoberta, como nós falamos, entrar lá dentro do seu subconsciente e fazer as mudanças que tem que fazer. Então vamos voltar lá de novo, a consciência é o inconsciente embaixo, subconsciente no meio e o consciente em cima. Só que aqui, entre o consciente e o subconsciente, tem uma divisão, né, que chama-se de a parte crítica. Ali você é o raciocínio, fica ali para ver a lógica da vida, se é isso mesmo, se não é aquilo. Então, essa barreira é muito tensa, ela é muito resistente. Para que você tenha mais liberdade de atuar nesse seu subconsciente, é preciso que haja uma permissão, né, de si mesmo para navegar dentro desse grande, vamos dizer, esse grande espaço maravilhoso, cheio de informações. Mas se você não sabe como fazer, eu vou te falar pela primeira vez, a meditação. A meditação é uma coisa maravilhosa, porque o consciente que está cheio de valores que não vão te servir de nada, 97% de tudo que está no consciente ali em cima, não serve de nada. Por quê? São coisas que você vê, que você ouve, né? Que você, vamos dizer, pensamentos adversos sobre pessoas que não têm, sobre situações que não têm nenhum, vamos dizer assim, um propósito maior para o seu crescimento. Então, isso fica juntando ali, é como um lixo mental. Quando você junta esse lixo mental nessa parte do consciente, o que acontece? Você está com a mente superlotada, ela está cansada, ela está exausta, ela não consegue buscar as informações com tanta rapidez que deveria, vem aquela coisa do esquecimento, e isso agravando a doença do Alzheimer é por causa disso, por causa dessa displicência com o corpo mental, que vocês passam usando a mente de forma abusiva e não entende que é um aparelho fantástico, mas você tem que ter limitações, tem que ter controle, tem que ter um entendimento de como lidar com esse corpo, porque senão ele acaba com seu projeto encarnatório. E isso, para acalmar esse corpo, o consciente, essa parte da mente, é através da meditação. Porque aí você vai diminuir essa velocidade que ele está girando para processar tudo e vai começar a esvaziar. Ele mesmo vai começando a tirar. Não precisa você pensar nisso. Mas ele vai tirando aquelas coisas que não lhe interessam. Ah, eu vi isso, olhei aquilo, ouvi aquilo outro, falei coisa que não presta, ele já vai colocando fora, vai tirando. Aí você vai sentindo aquele alívio e aquelas coisas que foram mais, né, que indagou, levou você a essa indagação do certo e do errado, vai passar nesse filtro em que separa o consciente do subconsciente. E aí esse corpo ele vai ficar mais brando, sabe, menos enrijecido, e você mergulha no seu subconsciente. E lá você pode trocar as informações, quebrar os paradigmas, sabe, aquelas coisas, vamos dizer assim. Há um tempo atrás,
as pessoas não tomavam leite com manga. Colocaram isso na cabeça das pessoas. Hoje você pode fazer um suco com manga, um suco de manga com leite ou com outras frutas. Não era permitido. Por quê? Porque no tempo da escravidão, eles não davam o leite para os escravos, não deixavam que eles tomavam leite, porque fazia queijo, requeijão, uma série de coisas com o queijo, com o leite. Então, se os escravos tomassem o leite, não ia ter essa produção, né, desejada por eles. Os absurdos acontecem isso de séculos, muito mais do que isso, milênios, né? Então, aí veio essa moda. Seus pais passaram para você, olha, não chupa manga, toma leite, faz mal, né? Aí o que acontece? Lá no seu subconsciente ficou essa informação. Agora você já sabe que pode tomar suco de leite, de manga com leite, e não faz mal. Não tem nada a ver. Aí você tem, para que esse suco não venha te fazer mal, você vai ter que entrar lá dentro e quebrar ele. Quebrar esse paradigma lá que sua mãe, que a sociedade naquele momento tinha essa, vamos dizer assim, essas orientações. Mas não é por aí o caminho. Então, quando você vai lá, quebra esse paradigma, essa informação, o que vai acontecer? Você vai tomar seu suco de manga com leite e vai se sentir muito bem. Do que se você não entrar lá dentro e quebrar isso, e você tomar porque alguém está dizendo a você que pode tomar, vai acontecer o quê? O suco vai te fazer mal. Aí você vai dizer assim, bem a minha avó dizia, bem a minha bisavó, a minha mãe, meu pai, bem o meu tio falava que manga com leite faz mal. Mas não é que faz mal, é porque está lá dentro de você, né, das informações lá que colocaram, desde quando você foi fecundado, veio as informações sendo colocadas lá. E você desconhece, né, vamos dizer, outras coisas. Esse é o lado, né, que mais, vamos dizer assim, mais difícil de ser trabalhado, que você vai ter que quebrar esses paradigmas, esses valores, mudar os valores lá dentro. Tanta coisa, né? Por exemplo, hoje que já deveria vir algumas coisas para quebrar mais esses pensamentos, esse jeito de ver a vida, sabe? De querer ter, já era para estar sendo dissolvido isso, sendo tirado de todos. Porque se queremos um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo bem com Deus, precisamos construir um mundo de igualdade maior. Pensamentos de uma maneira, sabe, libertadora. Cada um dentro do seu momento, cada um com a sua própria vida, mas tendo esta visão de que a liberdade, ela também tem um custo quando você não entende e não vivencia ela dentro desse aspecto, sabe, humano, global. Falar global aqui começa a pensar nesse mundo globalizado, não é? Mas não é. Global é a gente pensar para todos, né, que todos merecem e precisam ter o reconhecimento, precisa ter respeito, precisa ter valor. Então esse eu, né, esse quarto eu, ele leva você, né, a esse estado mais primitivo do seu ser, que é o estado quando o ser passa do hominal para do animal para o hominal, ele vem sem conhecimentos quase nenhum. O conhecimento dele é lidar com a natureza, caçar, o predador, a presa, sabe, correndo para se defender, o predador querendo pegar, se alimentar. Então, esse eu, é isso aí, ele veio mais dos animais, dos instintos de preservação e tudo isso. É o eu importante que você precisa para fazer a sua vida física acontecer.
mas sem essa qualificação, por causa da ignorância, nós desconhecemos. A ignorância é porque desconhecemos. Quando nós buscamos conhecer, a ignorância vai embora. Sim, vamos fazer uma pergunta. Então, hoje nós estamos falando até agora do eu. Qual o eu? O quarto eu, que é o eu que administra a vida carnal, que administra a sua vida aqui. Tatiane Badaró. São crenças limitantes aquelas que nos fazem evoluir menos que o necessário? Existe... Tudo que está no mundo é necessário para que a gente aprenda a fazer nossas escolhas. Enquanto não conhecemos a nós mesmos, tá aqui. Enquanto não conhecemos a nós mesmos, nós ficamos mais vulneráveis. Ficamos vulneráveis. E isso as mentes mais interessadas, né, arquitetam planos para pegar essas mentes que estão mais vulneráveis, que não busca o conhecimento de si mesmo, não busca, se orientar ali através da sua visão a respeito do mundo, a respeito de Deus. Então você fica, vulnerável, fica num mundo que é fácil de ser levado por qualquer conversa. Nós conhecemos, né, a questão de muitos líderes religiosos, né, que passaram aí pela terra. O próprio Jim Jones, não é isso? Ele levou as pessoas e outros ao suicídio. Né? Hoje temos algumas religiões mesmo, né, do Islã, tem algumas facções que eles matam, né, se matam e se matam em nome de Deus. Então isso aí é o que você está dizendo aí. Fica difícil. Uma pergunta de Graça Badaró. Então nosso quarto eu significa a nossa origem? É o que eu disse lá, né? A origem da parte hominal. A parte hominal. Aí a gente vai... É ascendente, a vida é ascendente. Hoje, por mais, vamos dizer assim, você pode ver uma pessoa que tem atos animalescos, que não tem, um jeito, vamos dizer assim, como a maior parte da sociedade que tenta vencer esse lado instintivo, né, para viver dentro de uma sociedade mais, vamos dizer assim, mais apreciada por todos. Então, é esse lado, é necessário, porque é o nosso lado que está, né, nos administrando, fazendo-a viver, é o nosso mais primitivo. Sim, algo mais? Deu para entender aí mais ou menos como é essa parte do eu, que é o eu, quarto eu, não é? Nós falamos que na realidade é o primeiro eu lá embaixo. É porque nós estamos falando, o primeiro eu é a parte sublime do nosso ser, né? Então, vamos tentar falar agora um pouquinho do terceiro eu. Terceiro eu, nós falamos que existe o espírito, né? O espírito é que é o comandante de tudo. Mas, quando nós falamos alma, alguém disse para você assim, eu vi um espírito. Ele não viu o espírito, ele viu a alma. A alma porque é quando o espírito ele está nesse processo mental, sim? Está nesse processo mental e essa energia do espírito ela fica mais densa, né? Para que ele possa movimentar a vida para o nível carnal. Então a mente, essa que nós chamamos de alma, é aqueles corpos que ficam em volta do corpo físico, como o corpo emocional, o corpo mental, que até a doutrina espírita diz que é o perispírito, porque ali estão vários corpos, né? Tem esse corpo que é o corpo celestial, que nós chamamos da supraconsciência,
mas existe esses outros corpos para manipular a vida nesse nível que vocês estão habitando. Sim. Uma pergunta de Isabela. Egoísmo? Orgulho faz parte do quarto eu? Como funcionam esses sentimentos em nossa consciência? Porque quando você atinge o terceiro eu, o segundo eu, você está elevando. Mas essas energias mais lá primitivas, elas estão ali. Elas precisam ser trabalhadas, é aquela que nós falamos de colocar a água limpa, né, dentro de um tonel que está cheio de água suja. Ela vai limpando aos poucos. É necessário isso. Então esse egoísmo, ele pertence a esses lados inferiores do nosso eu. Porque isso também vem do animal. Olha para você ver, o animal quando ele pega uma presa, ele não quer dividir, ou no máximo divide com os seus ali, né, do bando, mas eles não dividem. Eles brigam, eles matam por um pedaço de carne. Então eles querem, né, possuir, o egoísmo, não querem dividir. Essa é a parte do animal que ainda está dentro do ser humano, precisando ser, né, liberada. Foi importante? Foi, mas hoje, por exemplo, nós estamos vendo aí essa questão da pandemia, tem muita gente que não está passando por dificuldades. Por quê? Porque só olha para ele, não olha para o mundo, ele não vê a humanidade como um pedaço dele. Então, se a coisa não está boa aí, tem que todos pensarem, olha, não é só a nossa vida que importa. Importa é a vida de todo mundo. Não é como estão fazendo esse movimento, não é? Esses protestos pela a questão negra. Não existe negros e brancos, não. Não existe. O espírito ele não tem cor, ele está ocupando um corpo material, como negro, outro como branco, e isso vai, não é? Através das encarnações sucessivas, vai experienciando em várias situações, hoje como branco, amanhã como negro, hoje como negro, amanhã como branco. Então, imagina o seguinte, se eu hoje sou branco, e aí sacrifico os negros, condeno os negros, discrimino os negros, numa próxima reencarnação, eu venho como negro, possivelmente, não é regra, possivelmente eu vou vir como negro. E se aqueles que eu persegui não buscar entender, relevar, até perdoar, que nós não falamos aqui no perdão, esquecer essas ofensas, vem como branco e vai querer fazer com aqueles que eram brancos no passado, fazer hoje. Né? Deixar passar fome, ser egoísta, querer só para ele. Né? Que o branco também, o negro também, não existe essa coisa. O egoísmo, né? Todas essas doenças estão dentro de todo mundo. Né? Dentro do branco, tá dando um exemplo da questão de racismo, que é um absurdo nesse século, né? No século XXI, falando em racismo. O mundo está preso ainda lá atrás. E a gente, só um segundinho, por que fica lá preso lá atrás? Porque nós vivemos das histórias. Porque muitas dessas histórias que são contadas para vocês aí, da povoação do mundo, agora de 100, 200, 300 anos para cá, da escravidão, foi muito, sabe, distorcida. Vocês estão vendo coisas distorcidas. E aí vocês conservam essas partes, né, até mesmo de construções em ruínas, mas querem conservar ali para lembrar o quê? Lembrar de uma parte ruim da humanidade. Aquilo não é bonito. Aquele centro histórico de Salvador e de outras cidades, isso não é bonito. Porque todos vocês já estiveram lá. Estiveram como negro ou como branco. Sabe, como os ricos,
Que não era só os pobres que sofriam com tanta miséria, né? Os brancos também. Sofria com a tirania dos que tinham, né? O poder, que tinham riquezas. E acontece até hoje, continuam os mesmos, sabe? Então essas construções antigas, esses memoriais, sabe? Lembrando, por exemplo, Lampião. Lampião parece que é um ídolo de muitos, entendeu? Porque continua alimentando isso, continua alimentando o Hitler mesmo. Não, assim fica difícil mudar. Então, o egoísmo, ele é essa armadilha nossa que pega a gente. Ele dá, né? Vai te dando aquilo ali, você pensa, daqui a pouco perde tudo. A vida não deixa passar nada. Uma pergunta aqui de Rosa. Então a meditação nos leva a conhecer nosso terceiro eu, ou seja, a nossa essência? O terceiro eu, na realidade, você já começa a viver ele porque é o seu livre-arbítrio. Você já começa a sentir, olha, se eu bater, eu corro o risco de apanhar. Não é? Não é aquele risco de machucar o outro. Muitas vezes é aquela coisa, não faço porque sei que tem, sabe, vamos dizer assim, não roubo porque senão vou para a cadeia. Não mato porque senão o outro vem e me mata. Não bato porque aí, você está entendendo? Ainda continua um pouco desse quarto eu animalesco tomando conta ali, mas já passando por uma consciência mais, sabe, mais elevada do que o quarto eu. Você já começa a refletir, embora que tenha as leis que você pensa, bom, eu não vou matar porque eu vou para a cadeia, ou alguém vem me matar. Já começa a raciocinar diferente. É um caminho para você, daqui a pouco, não matar mais, não brigar mais, não maltratar mais. Então o terceiro eu, ele é bem-vindo aí, né? Que é a junção desses corpos mais organizados, né? O corpo mental, emocional e todos os outros corpos que tem ali dentro. Então vai se organizando melhor. Raimundo. A meditação é a chave para tudo, mas parece que não queremos ou até temos medo de nos conhecer verdadeiramente, pois também nos trará mais responsabilidade para com tudo. Preferimos viver na ilusão. Infelizmente é assim, irmão. A humanidade está vivendo isso, não é? Aquilo é como se ele desse espaço e perdesse. Como se fosse uma disputa constante, até dentro dele. Então ele tem medo, porque quando ele conhece a si mesmo, ele conhece outros valores. Ele busca, né, um Deus diferente, um Deus nos semelhante, um Deus, sabe, nos animais. Ele preserva mais a natureza, cuida melhor da natureza, cuida melhor dos animais. Ele renuncia com maior facilidade, entendeu? Quando o ser ele vai buscando essa subida dentro dele, e as coisas materiais vão ficando no lugar delas. Ela não te domina. E as pessoas normalmente têm medo de renunciar. Sabe, eu vou começar a fazer a meditação. A minha irmã começou a fazer meditação, agora ela não quer mais nada. Ela era cheia, a gente saía, ia para o barzinho, ia para o shopping. Agora ela fica em casa, sai ali, daqui a pouco vai, compra uma rosinha, compra uma plantinha, está cuidando, está pegando os cachorros na rua, doentes, está cuidando. Eu disse, as pessoas não têm sabe, consciência da necessidade de mudança. Passa por uma pessoa na rua, mesmo que a pessoa tropeçou, já vai embora, não tem coragem de levantar, de dar a mão para que ele levante, não olha, passa e vê um morador, né? Hoje fala sem teto, para não falar morador de rua, não é? Morador de rua,
Olha como é mal visto por maior parte da sociedade. Né? Ah, mas ele tem mau cheiro. Por que tem mau cheiro? Por quê? Porque não tem direito. Não tem direito. Sabe? Não tem uma mão amiga para ajudar, levantar dali e refazer a vida. Então são poucos. E quando você vê as pessoas tomando essa atitude, deixando, né, o seu lar, às vezes sua família, às vezes seu compromisso, até mesmo com a novela, que as pessoas às vezes querem assistir a novela, mas não querem ter meia hora, uma hora para assistir uma palestra, para buscar fazer uma meditação, para se conscientizar melhor, né, sobre a vida, para poder aproveitar verdadeiramente a vida. Porque tudo pode. Você pode ver a novela. Quem disse que você não pode? Você pode ver o jornal, pode ir no shopping? Pode. Pode comprar o seu melhor carro? Pode. Mas desde que você não pense só em você. Pense que o mundo também espera mais de você, porque está precisando. A carência é grande, muitas vezes até dentro de casa. Quantas famílias aí, de pessoas ricas, e os próprios irmãos estão passando necessidade? A vizinha, o vizinho. Então fica difícil. Né? Então, essa consciência, terceiro eu aqui, você já começa a ter mais responsabilidade do seu livre-arbítrio. Porque você ganhou o livre-arbítrio lá embaixo, quando você deixou o reino animal para vir para o reino hominal. Mas só que ali os instintos, né, o mundo mais primitivo ainda estava falando. Porque você precisar comer o animal até vivo, se precisasse, não é? Para matar a fome. Então ali era diferente, era um mundo diferente. Agora você já começa a ter mais responsabilidade. Aqui, no terceiro eu, aqui foram as leis humanas, foram começando a direcionar, não é? Que era o melhor para o ser humano, para a sociedade, para a população. Sim, irmão. Então é esse. Podem fazer as perguntas. Para a gente passar para o segundo eu. Então vamos lá? O segundo eu. O segundo eu é a mente, a crística. Há uma auréola que tem em volta desse ovo também. É a consciência crística. Nós precisamos conversar um pouquinho aqui que Jesus, Cristo, outro. Né? O Cristo é a energia crística, que deram esse nome de Cristo. É a energia de Deus que ela vai subdividindo de acordo com as necessidades dos aprimoramentos dos mundos. Então, a energia crística é que incorporou em Jesus. Não é? Deram esse nome de Cristo. Né? A energia, no momento daquele batismo, visto aos olhos dos homens, veio uma pomba, né? O céu se abriu e veio uma pomba, um raio de luz que se formou numa grande pomba. E aí, aquele ali é porque Jesus estava recebendo na totalidade esse Cristo, que é o Cristo que é chamado por algumas religiões de Espírito Santo, né? Deus, Espírito Santo, e depois o Filho. É Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É Pai, Espírito Santo e Filho. Que Jesus não é o Filho. Todos nós somos filhos. Assim também ele disse. Né? Então todos nós somos filhos. Jesus, o Jesus, nosso irmão. O Cristo, a energia crística. O mensageiro de Deus. Jesus, o médium de um potencial fantástico, o ser que sabia naquela época o que é o verdadeiro valor da vida, que é o amor. Então ele veio
né, com a sua missão, e aos 33 anos, já sofrendo a influência, né, do Cristo, veio crescendo dentro dele, desde criança, que ele começou a fazer os seus prodígios, né, suas curas. O Cristo já estava ali, sabe? Potencializando até que chegou naquela idade, quando ele recebeu, né, os 30 anos, recebeu o Cristo na sua totalidade. Para isso é que ele foi lá para o deserto para dizer a si mesmo: o mundo carnal é do mundo carnal, mas do Espírito é o meu Pai. Então, aí quando ele voltou, foi direto para o batismo, né? Ele pediu para que fosse batizado, que era o momento, o batismo, ele significa, não é? Morrer o homem velho para nascer o novo, ou seja, renascer em espírito. O momento do batismo é esse, é renascer em espírito. Você deixar o homem velho para trás e viver o homem novo, e foi isso que aconteceu com ele. Então, naquele momento, o Cristo incorporou totalmente nele, no mais alto grau que um ser humano poderia receber. Isso não livrou ele das provocações do mundo, né? E também das torturas. Então foi muito importante para Jesus, né, mostrar a todos nós que nós podemos receber esse Cristo. Ele está em nós. Não existiria vida aqui na Terra se não fosse Ele, porque é essa energia de Deus, não é? E quando a gente vai fazendo a meditação, vocês podem ver que essa coisa já está ali dentro, né? Vamos lá. O Cristo pessoal é o perfeito, é o eu perfeito. É aquela consciência modelo que nos ensina, a consciência que a gente deveria seguir, né? Que é através da renúncia, através do dar as mãos, através do valorizar a vida, através de se livrar dos apegos, ser mais caridoso, mais generoso, mais altruísta, tudo isso. Então é isso, quando você vê falar em Cristo, você tem que pensar nisto. Não é no Cristo das igrejas, das religiões, que é simplesmente, né, um ser pregado numa cruz, ou então exaltado como um salvador que não vai acontecer. Porque ele disse: aquele que quiser ser salvo, toma a tua cruz e me siga. Ele é o caminho e a vida. Entendeu? Porque se a gente seguir o caminho dessa transformação, de procurar ser um Cristo, ser um Jesus que aprimorou como ele, e receber esse Cristo numa potencialidade maior. Entendeu? Então é o eu perfeito. Esse segundo já é o eu perfeito. Sabe, é o Cristo, a energia crística já tomando conta de você. Você não vê mais problemas, sabe? Você aprende a lidar com os problemas de uma forma tão tranquila, tão, sabe, tão envolvida, sem peso, você não carrega peso. A tarefa parece que te traz leveza, que te traz mais sentido à vida. Quem vive nesse segundo eu. Mas todos vivem um pouquinho ali, só que muitos estão com a predominância ainda no quarto, né? Então todos eles vão ter que estar vivendo, até o espírito sair, ser consagrado, não precisar dizer assim, ó, desencarnei, cumpri minha missão, agora não preciso mais reencarnar. Bons serão os dias, né, que você vai poder falar isto. Pergunta? Rosa, quando nos dedicamos à espiritualidade, deixamos de julgar o ser humano? Quando dedicamos a espiritualidade ao trabalho espiritual,
deveria ser assim, porque julgamos as pessoas não pelo que ela é, mas porque ela representa naquele momento. Não temos direito de julgar, mas julgamos com os nossos olhos, com os nossos ouvidos. Não vimos o que tem por trás de tudo isso. Por mais que o ser nos apresente naquele momento erradamente, você não conhece o histórico dele. Que direito temos de julgar? Julgar a ação de acordo com a lei dos homens, que vai para o tribunal, não é? É necessário para que cumpra a lei dos homens, que também são baseadas no interesse da evolução espiritual, muitas das leis. Então, tem que ser julgado, mas não a pessoa. Vou julgar o Carlos, vou falar Carlos porque ele me permite, não é? Que cometeu alguma coisa ilícita. Mas eu tenho que julgar o ato dele, não ele, porque o histórico de vida dele é dele. Ele está fazendo um esforço para mudar, para melhorar? Está. Entendeu? Mas isso não livra ele da punição, porque tem que reajustar a consciência. Então essas leis dos homens levam vocês a esse tribunal. E se não leva a esse tribunal dos homens, que é uma esperança de mudança, leva ao tribunal da própria consciência. Porque essa não deixa passar nada, não tem padrinho, não tem nada. Tribunal da própria consciência, não tem jeito. Alguma coisa? Graça Badaró. Então, o segundo eu significa a busca pela evolução? Quando você já está desde o primeiro a busca por a evolução, né? Você já se lançou ao desafio encarnatório, que não é fácil. Lembra lá que falamos? Os homens comiam até pessoas mesmo, né? Os canibais, e matavam instintivamente. Depois que veio, né, com o tempo evoluindo, mas existe muito desses outros níveis dentro de cada um. Então essa consciência crística, ela já te dá essa liberdade de dizer assim, agora sou eu, agora sou eu que estou vivendo, não é? Já não é mais o mundo que está vamos dizer assim, me atraindo tanto, me levando a fazer coisas que eu não deveria estar fazendo. Uma coisa que as pessoas, quando não estão nesse nível de consciência, de equilíbrio, elas se perdem muito tendo a certeza que estão fazendo certo, estão fazendo errado. Por exemplo, o pai, a mãe, né, que trabalha demais, muitas vezes para dar as coisas aos filhos, esquece de dar o principal, que é a atenção, cuidados, né? Depois os filhos crescem, terceirizaram a educação, terceirizaram a criação, e aí faz o quê? Os pais envelhecem, adoecem, e os filhos se perdem, porque eles não tiveram o que precisava naquele momento. Que é a família, que é o berço da família, que é o carinho, que é a bronca que precisa, não é? Esses filhos vão ter filhos que vão estar cada vez mais distantes da sociedade, da sociedade família. Então precisa, porque o cidadão, ele nasce ali no núcleo. A formação do cidadão é dentro de casa, é dentro da família. A educação, lá que vocês chamam de educação, ali é uma educação de intelectuais. Mas intelectual é uma coisa, sabe? Mas muitos do que necessitamos, do que as crianças, que os jovens necessitam, não é na escola, é na escola do lar que precisa. Então, entrando nesse
partindo para esse segundo, ali, quando a gente vai buscando, né, a meditação como forma de mudança, indo trabalhando o nosso consciente, subconsciente, as coisas vão melhorando, a gente vai aprendendo a lidar melhor com a vida. E o mundo vai melhorando. Quando eu melhoro, o mundo melhora. Estamos terminando? Então nós vamos, a próxima semana a gente dá uma lembrada nisso aqui, mas aí a gente vai falar do primeiro eu, né? Para depois a gente falar lá como trabalhar esse eu, principalmente o eu inferior. Tá bem? Então, obrigado.